nossa aula de hoje será sobre sistema digestório. Vocês, depois de passarem por uma noite de sono, aquela noite de sono tranquila, ou então depois de uma longa atividade física, vocês perceberam que vocês ficaram com muita fome? Por que isso aconteceu? Bom, porque vocês são organismos, eu sou um tipo de organismo chamado de heterotrófico. O que é um organismo heterotrófico? É um organismo que é incapaz de produzir o seu próprio alimento. Mas como assim, professor, eu sei fazer um ovo, eu sei fazer comida? Não é nesse sentido. O seu organismo, por si só, ele não consegue produzir nutrientes. Então esses nutrientes eles precisam ser obtidos através da alimentação, por meio de outros animais. Ou seja, você vai obter a partir de vegetais, a partir de outros animais. Professor, então o sistema digestório o que seria? Sistema digestório é o quê? Um conjunto de órgãos que interagem a fim de reduzir essas moléculas que vocês obtêm na alimentação, que são macromoléculas, moléculas grandes, reduzir ela em moléculas menores, tá? E nesse processo atuam diversos órgãos, vamos conhecer alguns deles. O primeiro órgão do sistema digestório é a boca. Na boca nós temos algumas estruturas, como os dentes, como por exemplo a língua e as chamadas glândulas salivares, que são glândulas que secretam saliva. E essa saliva possui algumas substâncias que vão atuar justamente nesse processo de digestão. Depois da boca nós temos uma estrutura chamada de faringe. Essa faringe, gente, é uma estrutura que participa tanto do sistema digestório, como também do sistema respiratório. E no sistema digestório, ela vai atuar nessa passagem desse bolo alimentar da boca para o esôfago. O esôfago é uma estrutura, é um tubo muscular que vai atuar nessa passagem desse bolo alimentar da faringe até o estômago, tá? E quando esse bolo alimentar chega nesse estômago, lá no estômago nós temos um chamado suco gástrico, tá? Que é uma estrutura que vai atuar nesse processo de digestão. Então as moléculas já começaram a ser quebradas na boca, ficaram um pouquinho menores. Chegaram no estômago, a partir dessa atuação desse suco gástrico, essas moléculas vão ficar menores ainda, tá? Até formar uma substância chamada de quimo. Nós vamos entender essa parte ali nas etapas da digestão. Depois do estômago nós temos o chamado intestino, que é dividido em intestino delgado e intestino grosso. No intestino delgado acontece a absorção de nutrientes desse intestino. Tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso nós temos as chamadas vilosidades intestinais, que aumentam a superfície de contato e vão aumentar a absorção desses nutrientes. Esses nutrientes que começam a ser absorvidos no intestino delgado são enviados para a corrente sanguínea e posteriormente enviados para as células. Aquele restante, aquilo que não foi utilizado no intestino delgado, vai ser mandado para o intestino grosso. No intestino grosso vai ocorrer ainda uma reabsorção de nutrientes, produção de algumas vitaminas, e esse material que não for utilizado, não for reabsorvido no intestino grosso, vai ser eliminado por uma estrutura chamada de ânus. Ou seja, nós chegamos aqui na parte da formação das fezes. Gente, além dos órgãos que foram citados anteriormente, existem outros órgãos que também participam do sistema digestório. Eles são chamados de órgãos anexos, só que eles não serão objeto de estudos da nossa aula de hoje, tá? Agora que nós finalizamos essa parte, vamos falar sobre etapas da digestão. A etapa da digestão ela pode ser dividida em duas, etapa mecânica e etapa química. Na etapa mecânica nós podemos citar a mastigação, que é aquele processo de formação do bolo alimentar, onde você vai começar a degradar aquele alimento. Para que esse processo de formação do bolo alimentar seja finalizado, precisa acontecer também um processo químico chamado de insalivação, que é aquele processo onde há a liberação de saliva por meio das glândulas salivares presentes na sua boca, tá? Então, a partir desses processos de mastigação e insalivação, ocorre o processo de formação do bolo alimentar. Depois que o bolo alimentar é formado, vai passar pela parte da deglutição, que é esse processo de passagem
do bolo alimentar da boca para a faringe, tá? Depois que esse bolo alimentar passa pela faringe, chega até o esôfago, o que vai acontecer? Um processo chamado de peristaltismo. Nesse processo de peristaltismo, como é que eu posso citar? Um movimento de contração e relaxamento do esôfago que vai movimentar esse bolo alimentar para que ele chegue até o estômago. Depois que esse bolo alimentar chegou no estômago, ele vai sofrer ações de diversas substâncias, como o suco gástrico. E esse suco gástrico vai transformar esse bolo alimentar em uma outra substância, uma substância mais pastosa, que será chamada de quimo. Depois que esse quimo saiu do estômago e chegou até o intestino, ele vai sofrer um processo chamado de quilificação. Nesse intestino, ele vai sofrer a ação do suco pancreático, que é uma substância produzida pelo pâncreas, vai sofrer a ação também da bile, que é uma outra substância produzida pelo fígado, e vai também sofrer a ação dos sucos entéricos, que são substâncias produzidas pelo próprio intestino. Então, a partir disso, gente, nós conseguimos ver aqui a etapa da digestão, onde nós temos a etapa mecânica e a etapa química. Gente, então era essa a aula de hoje. As orientações para a atividade de vocês estarão lá na descrição do vídeo, tá? E não esqueçam de ler o capítulo 9, que fala sobre o sistema respiratório, que vai ser objeto de estudo da nossa próxima aula.